Fala, corujinha! Meu nome é Wilka Paiva, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Foco no Concurso. Esse é o nosso 6º vídeo com questões de português para quem vai fazer o concurso da Prefeitura de Itaboraí. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, comentar e de fazer parte também do nosso grupo no Facebook, clicando aqui no primeiro link disponível na descrição do vídeo. Primeira questão. No período, ocorre poluição do solo, uma vez que há um acúmulo de resíduos sólidos e líquidos. A oração destacada ela pode ser substituída sem alteração de sentido por. Para resolver essa questão, você precisa conhecer as conjunções das orações coordenadas e das orações subordinadas. Vou chamar a sua atenção para essa conjunção aqui, ó. Uma vez que. E aí você vai reescrever a frase utilizando para que não tenha uma alteração de sentido, para que o sentido não seja alterado, você precisa utilizar uma conjunção do mesmo tipo de oração. Aqui a gente vai ter uma oração, uma vez que, já que, visto que, introduz, são conjunções causais, fazem parte de orações subordinadas, como no nosso caso aqui, causal. Alternativa A, quando há acúmulo de resíduos sólidos e líquidos. Esse quando, ele não introduz, não é uma conjunção causal, é uma conjunção temporal. B, embora haja acúmulo de resíduos sólidos e líquidos. A única coisa que você precisa prestar atenção nessa questão é exatamente isso, é a substituição da conjunção. O embora, ainda que, já que, se bem que, mesmo que, são conjunções concessivas. C, mas há acúmulo de resíduos sólidos. O mas é uma conjunção adversativa, mas, porém, no entanto, entretanto, contudo, todavia. D, visto que há acúmulo de resíduos sólidos e líquidos. O visto que, sim, casa perfeitamente. Visto que, já que, uma vez que, são conjunções causais. A alternativa E, temos o portanto. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Por isso que na questão 1, a alternativa correta é a D. Algumas conjunções causais. Porque, pois, porquanto, uma vez que, já que, por isso que e visto que. Questão 2. Assinale a opção em que o termo em destaque pertence à classe gramatical diferente da exercida pela palavra destacada na frase. Vai fazendo aí a questão, respondendo, ó, classe gramatical diferente. O lixo que é disposto no solo, sem nenhum tratamento, atrai para si 2 grandes grupos de seres vivos. Então, esse que é aqui, ele pode ser substituído por o qual, que é o nosso pronome relativo. A gente vai buscar uma alternativa que não tenha um pronome relativo, e sim uma conjunção integrante. Que nesse tipo de questão você vai procurar logo a alternativa que tenha um verbo antes do que é como a nossa alternativa C, ó. Temos o verbo dizer, não se pode dizer que as pessoas. Aqui você não pode substituir por o qual. Não se pode dizer o qual as pessoas? Não. Não se pode dizer isso. Isso aqui não se pode dizer. Por isso que a nossa alternativa correta é a C. Temos aqui uma conjunção integrante e não um pronome relativo. Na alternativa A temos um pronome relativo no período chuvoso em que o lixo se mistura. Então, colocando essa frase da forma direta, o chorume ele encontra maior facilidade de infiltração no solo em que o período em que o lixo se mistura com a água da chuva no período chuvoso. Perfeito, nosso pronome relativo. Na B, este líquido, o qual,
pronome relativo. Na D, o lixo é um atrativo para os animais, os quais. E deve-se evitar acúmulo de lixo em terrenos baldios, os quais são locais favoráveis. Nesse tipo de questão, quando você se deparar com isso na hora da sua prova, identificou aqui em cima, se fosse uma conjunção integrante, você iria buscar nas alternativas um pronome relativo. Como está sendo um pronome relativo, você vai logo bater o olho. Se você encontrar um verbo antes do que, aquilo ali não vai ser um pronome relativo, vai ser uma conjunção integrante. Por isso, questão 2, alternativa C correta. Questão 3. Assinale a opção cuja expressão em destaque desempenha função sintática diferente das demais. Alternativa A. Pode afastar ou aproximar as pessoas o mesmo comportamento. Colocando na ordem direta, o mesmo comportamento ele pode afastar ou aproximar quem? As pessoas. Temos aqui um complemento verbal. Quem aproxima, tá? No caso aqui está aproximando alguém. Temos um nosso objeto direto, as pessoas. Essas pessoas jamais pode ser sujeito porque o verbo não está no plural. Não está no plural, né? Não tem como. Alternativa B. As ações e reações definem. Quem definem? As ações e reações. Temos aqui um sujeito. C. Uma pessoa é pequena quando só pensa em si mesma. Quem é pequena? Uma pessoa. Outro sujeito. D. Podem ser encontradas na mesma pessoa a grandeza e a miudeza. A grandeza e a miudeza, elas podem ser encontradas. Também temos aqui o sujeito. E. O julgamento de nós mesmos baseia-se em expectativas. Então, o que baseia-se em expectativas? O julgamento em nós mesmos. Temos o sujeito. A única que apresenta uma função diferente é a alternativa A, por apresentar um complemento verbal. A alternativa A é o nosso gabarito. Questão 4. Na reescritura do período, a equipe de alguns pesquisadores constatou que alguns plásticos nunca se decompõem. Uma das opções apresenta erro de concordância verbal. Alternativa A. Foi constatado pela equipe de pesquisadores que alguns plásticos nunca se decompõem. Olha só, foi constatado isso aqui, que a equipe de que alguns plásticos nunca se decompõem. Lembra do pronome relativo e da conjunção? Foi constatado isso. Tá aqui, isso aqui. Substituiu por isso. Nesse caso aqui, temos isso foi constatado. Tá perfeito. Por isso que o verbo tá no singular. B. Constataram que alguns plásticos nunca se decompõem. Constataram. Temos um sujeito indeterminado nessa alternativa B. Alternativa C. Constatou-se que alguns plásticos nunca se decompõem. Constatou-se isso. Isso foi constatado. Temos aqui uma voz passiva sintética. Na alternativa A, a gente tem uma voz passiva analítica. Tá correto isso aqui. Alternativa D. A equipe de pesquisadores constataram. Por que tá no plural? Porque tá concordando com pesquisadores. E aqui tá no singular, porque tá concordando com equipe. Tá? A equipe aqui, ela... Se fosse só equipe, sem estar discriminando aqui, dizendo que é de pesquisadores, seria sempre no singular. Como tem aqui de pesquisadores, o tipo de equipe pode ser no plural ou no singular. Alternativa E, constataram-se que alguns plásticos nunca se decompõem. Tá errado. Não pode ter esse plural aqui se o sujeito está no singular. Por isso,
a nossa questão 4, a alternativa correta é a alternativa E. Quinta questão. No período, como não há um sistema de coleta eficiente, o lixo é acumulado próximo às residências. A conjunção em destaque pode ser substituída sem alterar o sentido. Olha só, conjunção novamente, sem alterar o sentido, tem que fazer parte do mesmo grupo. Esse como aqui, ele é em que? Esse como, ele é causal. Temos aqui um como causal. Como que você vai identificar isso? Você pode substituí-lo por já que, se bem que, uma vez que cabe direitinho aqui. Só que você vai identificá-lo exatamente assim. O que acontece primeiro? O que vem junto com o como, que vem aqui até eficiente, ou que vem depois. Como não há um sistema de coleta, o lixo é acumulado. Primeiro, o lixo é acumulado, ou primeiro não há um sistema de coleta e por isso o lixo é acumulado? Perfeito. Primeiro, não há esse sistema de coleta, isso acontece primeiro. E depois, o lixo, ele é acumulado. Por isso que esse como aqui, ele é uma conjunção causal, ele expressa uma causa. E o que vem depois dele é uma consequência. A alternativa A, já que, já é a nossa alternativa correta, porque expressa a causa, é uma conjunção causal. Já que, uma vez que, pois, já eu trago uma lista para você. Alternativa B, desde que, não pode ser temporal ou condicional, ou ainda que é concessivo, quando é temporal, e o onde exprime lugar. Não cabe aqui. Alternativa A, correta. Algumas conjunções causais. Porque, pois, porquanto, cai muito em prova. Uma vez que, o já que é sempre causal. Grava assim, ó, já que causa. Você nunca mais vai esquecer. Por isso que e visto como. Sempre você precisa fazer essa jogada. O que acontecer primeiro vai ser a causa. O que vem depois vai ser a consequência. Questão 6. Quanto ao processo de formação de palavras, assinale a opção que se diferencia das demais. Alternativa A. Desaparecer. Temos aqui uma derivação prefixal. B, fertilizantes. Temos aqui uma derivação sufixal, que vem de fertilizar, a palavra vem de fertilizar. C, macrovetores, prefixal, tem vetores, o macrovetores é um prefixo macro aqui. D, decompor, temos o compor e o decompor, esse de é prefixal também. E a alternativa E, microvetores. Também derivação prefixal, por isso que a nossa alternativa correta é a B, que é por derivação sufixal, é um sufixo agentivo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Não se esqueça disso. Para obter o sucesso, você precisa repetir os seus atos diariamente. Desejo muito sucesso a você. Até a próxima. Fui!